Os mangás estão vendendo mais que os comics dos quadrinhos da DC e da Marvel. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, inclusive porque vi aí um vídeo do Peter, do Ei Nerd, isso mesmo, falando um pouco sobre as vendas de mangá lá nos Estados Unidos, onde ele pega uma pesquisa feita pelo New York Times. Eu acho que ele tem ali uma pesquisa feita de acordo com os livros mais vendidos e os mangás aparecem. Mais quadrinhos da Marvel e da DC não aparecem. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Por que está acontecendo isso? Por que os mangás estão vendendo mais que os comics, mais que os quadrinhos da Marvel e da DC? Se você quer saber a resposta disso, ou saber o que eu vou dissertar sobre isso, ou falar sobre isso, é logo após a vinheta. Vamos começar aqui falando sobre a quantidade de quadrinhos publicados nesses últimos 2 anos. Em 2021 foram publicados 2.130 quadrinhos diferentes e em 2022 esse número sobe para 2.262. Metade desses quadrinhos foram lançados pela Panini. Em 2021, a Panini publicou 1.091 HQs e em 2022, 1.215. E é claro, né, gente, a Panini concentra Marvel, DC, Turma da Mônica e ainda os mangás, sendo os mangás a maior fatia de publicações da editora. Olha só esse dado, 17,2% dos quadrinhos publicados por editoras no Brasil em 2022 foram mangás da Panini. Agora, já dos quadrinhos estrangeiros, as obras mais publicadas são dos Estados Unidos, com 38,5% em 2021 e 35% em 2022, e do Japão, com 23,5% em 2021 e 25% em 2022. Dá pra ver aí uma queda da publicação de quadrinhos dos Estados Unidos e um aumento da publicação dos quadrinhos do Japão de 2021 para 2022. E depois vem a Itália, com 12,3% em um ano e 9% no outro. E eu fui pessoalmente em uma livraria de Belo Horizonte para mostrar para vocês como que o mangá está dominando. Olha só essa bancada de mangás que tem. Essa prateleira também lotada de mangás ali, Evangelho, Akira. Olha só, 2 bancadas de mangás, mais uma prateleira. E ainda tem mais prateleiras que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, eu vou ir andando sobre essas daí para mostrar para vocês como que tá. Essa daí já é outra que vai mostrando ali, ó, os mangás tudo sequencialzinho, a lombadinha bonita, olha só, sequencial, olha lá, com os números todos enfileirados, muito bonito de ver essas prateleiras e tudo mais, olha lá, certinho, né, tentando você a comprar cada um ali e tudo mais, para você ver ali, ó, como que tá dominando o mangá, várias prateleiras cheias de mangá e tudo mais. E até então você não encontra o comics americano, quadrinho americano você não encontra. Aí, ó, eu cheguei em My Hero Academy, né, My Hero Academia também. Olha, tudo sequencial, 2 até chegar no último volume, Vigilante também ali. Esse daí é o último volume de My Hero Academia, o 37, ó, que eu dei uma olhada ali. Eu acho que fala da morte do Bakugo, né? Não é spoiler pra ninguém. Vigilante, olha ali o Vigilante também. Acho que esse que é o número 15, o último que saiu. Em contrapartida, a gente tem uma prateleira aí, ó, só de Naruto. Boruto, eu peguei um quadrinho do Boruto aí pra ver, o último, que é o número 19, olha lá, o Boruto. Eu não acompanho muito Boruto, mas eu cheguei a acompanhar Naruto. O Naruto, eles fizeram uma versão Gold, onde eles estão republicando toda a série. Essa daí é o número 1, né? E as outras também, olha, ó, outros números de Naruto. E aí a gente já vai para outra prateleira da mesma livraria. Olha só, gente, o tanto de prateleira de mangá ali, ó, Akira, né? Tudo enfileirado ali. O tanto de prateleira de mangá. E até agora você não achou nenhum Bleach aí, ó, eu mostrando Bleach. E até agora não achou nenhum quadrinho americano. Olha só para você ver aí. Já passei por 2 prateleiras, ou mais de 2, né? Umas 4 já. Aí eu peguei a Alita, tanto a Alita 3 e a lista The Last Order. A Alita eu acho sensacional o quadrinho. Vale a pena você comprar esse mangá. E mangás muito coloridos, com páginas muito coloridas. Olha só para você ver ali. Mais mangás do Junji Ito, né? Pelo Pipoca e Nanquim. Eu acho que tinha pela editora Devir também. E aqui a gente tem o mangá do Dragon Ball, também enfileirado, com o número seguido, um ao outro ali, e uma versão maior ali, com mais mangás. E finalmente chegamos na parte dos comics. Olha, gente, para você ver,
o tamanho de uma livraria e a parte dos comics ser a menor parte que tem. E inclusive, se você for ver, a Marvel e a DC estão fazendo mangás, esse mangá do Batman estilo Adam West e outros mangás do Batman também em outro estilo, tentando se aventurar sobre esse mercado aí. Eu achei, ainda no meio dos comics, no meio dos quadrinhos, o mangá Batman e Liga da Justiça, até abri ali para vocês darem uma olhada nesse estilo de mangá, me interessou, provavelmente posso trazer aqui no canal, se você quiser. Bem, pessoal, vocês acabaram de ver aí uma livraria que eu acabei visitando, onde você vê diversos mangás, diversas gôndolas, prateleiras com mangás e os quadrinhos lá no final, lá no fundo. Para você chegar neles, você tem que passar por todos os mangás até chegar lá e eles estão lá, bem lá atrás e tudo mais. E é isso que tem acontecido na maior parte das livrarias ou dos locais onde vende histórias em quadrinhos aqui no Brasil. Exceto ali algumas comic shops que a gente tem, igual a gente tem uma aqui em Belo Horizonte, que ainda você vê lá muitos quadrinhos, mas a maioria está abrindo espaço aí para os mangás. E por que isso está acontecendo? Antes de eu falar alguns motivos, eu quero só me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Loures e eu trabalho com história em quadrinhos. Esses daqui são alguns trabalhos que eu participei. A gente tem vídeos sobre eles no canal, igual por exemplo, Missionário da Galáxia, eu fiz a pintura da capa, né? Eclesiástico, eu fiz a pintura digital, né? Participei aí dessa história em quadrinhos. O Pipo, eu fiz a balonização. E essa histórias em quadrinhos aqui é a nossa oficial do nosso canal, Superman. Se existissem super-heróis cristãos, como que eles seriam? E é super-heróis aí raiz, aquele super-herói que gosta de aventura, que vai deter o vilão. E não só isso, que reflete muito sobre o que é ser herói e o que não é ser herói. Se você quiser ler, o link tá na descrição. E não só isso, as outras histórias em quadrinhos, a gente tem vídeo aqui no canal. Se você quiser, é só se inscrever no nosso canal. No vídeo do Peter, ele levantou algumas questões que fazem aí os mangás ganharem mais espaço que os quadrinhos. Dentre elas, a facilidade de acompanhar o mangá. Porque o mangá, igual você viu no vídeo que eu fiz aí na livraria, ele tem ali a sequência, né? Começa do 1 e termina no 10. Ou começa no 1 e vai até a publicação que está indo. Tirando ali os grandões, tipo One Piece, Naruto, o próprio Dragon Ball, que estão sendo publicados até hoje, o restante tem início, meio e fim, é muito mais fácil, em detrimento das histórias em quadrinhos, que muitas das vezes elas têm milhares de multiversos, milhares de reboot, milhares de número 1, e que fica difícil do leitor começar, porque afinal de contas, quais histórias em quadrinhos que ele vai começar a ler atualmente se ele quiser acompanhar? Muitas das vezes a gente recebe essa pergunta. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu quero ler Marvel de si. Por onde eu começo a ler? A Panini até fez aqui uma coisa muito legal, igual pegar Lendas do Universo de si, que eu gosto muito, que é republicar as histórias antigas em sequência, né? Infelizmente, Lendas do Universo de si foi cancelado, alguns títulos, não sei se foi cancelado todo, eu acho que foi. Mas se você tiver informação, confirma aqui pra mim. Mas eu sei que esse daqui, infelizmente, foi cancelado, que é o da Liguinha, mas que é muito bom. Mas que ficava mais fácil você acompanhar as histórias antigas. Começava do número 1, a gente tem a saga do Superman também, o Quarto Mundo, e até chegar lá que eles assemelham ali o mangá. Mas mesmo assim, para começar a ler hoje, é muito mais difícil. Além disso, o Peter também levantou algumas outras questões, como por exemplo, não fidelidade ao material original, além de outras coisas. Eu não quero ficar muito ali preso ao que o Peter falou, eu quero apresentar outras coisas, como por um exemplo, uma coisa que não foi apresentada no vídeo, que é a questão da minha geração ter crescido com o mangá. Foi a geração dos scans, das skins, né, dos scans, e a geração ali que via os animes nos sites, né, ali que publicavam e tudo mais, nos blogs. Quem nunca assistiu Naruto Shippuden, no blog que tinha do Naruto Shippuden e tudo mais. Por que a gente fazia isso? A gente cresceu com isso, né? A gente tinha TV Globinho, a gente tinha o SBT, que foram parando de passar aos poucos os desenhos, né, os animes japoneses e tudo mais. Em contrapartida, na nossa época de adolescente, não tinha muitos produtos sensacionais assim de cultura pop. O universo Marvel ainda estava começando, a DC lançava filme a cada 2 ou 3, até 5 anos de diferença. O que estava em alta era Crepúsculo, era a banda Restart. Então, pra gente que gostava mais das coisas nerds, não estava tão em alta assim. Então a gente acabava procurando no mangá, no anime, e aí a gente achava as scans
porque já tinha parado de passar na TV aberta, a gente achava as scans e muitas das vezes a gente achava também o anime ali naqueles sites. Então, a minha geração já foi mais acostumada ao anime, ao mangá, e hoje a gente tá maior, a gente tá adulto, a gente tem dinheiro para gastar, a gente vai gastar ali comprando o anime ou o mangá que a gente já acabou assistindo, né? Essa que é a questão que a gente acaba vendo aí. A segunda coisa que traz aí o mangá ser mais fácil de acompanhar é porque o anime acompanha o mangá, ou adapta quase fielmente ali o mangá. Então, por exemplo, se a pessoa quiser ler o quadrinho, ou de duas uma, ou ela assiste um anime inteiro e quer colecionar o mangá, como eu já vi pessoas fazerem, ou elas estão assistindo os animes, né, e elas querem ter spoiler do que está acontecendo e tendo spoiler do que está acontecendo pelo mangá. Então elas acabam procurando o mangá que está mais à frente para conseguir ter um spoiler. Igual, por exemplo, eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre o My Hero Academy, porque é um mangá que a gente leu aqui e eu vou mostrar algumas coisas para vocês ali no olhar ali de um quadrinista. E uma das coisas que me fez comprar os quadrinhos foi para ter um spoiler daquilo que a gente já estava assistindo no mangá. No caso, eu e minha irmã gosta muito de My Hero Academy. Então eu comprei para ela ver o que iria acontecer em determinado momento. Então muitas das vezes tem isso, mas quando você chega no comics é diferente. Quando você chega nos quadrinhos da Marvel da DC, a formação dos Vingadores que estão lá é diferente dos filmes. Aí já tem um romper ali com o fã que acabou de ver o filme, né? Enquanto no cinema você tinha o Capitão América, Steve Rogers, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, você tinha a Viúva Negra, o Hulk. Nos quadrinhos a formação era o Falcão, a América era a Miss Marvel, era o Miles Morales, era o Novo Nova. Eu tenho até a história em quadrinhos deles aqui. Então era uma formação completamente diferente do que estava sendo apresentado no cinema, que causa um estranhamento no leitor. O Capitão América dos quadrinhos na época era outro, era o Sam Wilson. Aí você vira e fala assim, mas Rafa, o quadrinho tem que ser diferente para adaptar no cinema. Eu concordo, o quadrinho tem que ser diferente, ele tem que estar à frente para adaptar ao cinema, mas no sentido mercadológico, se você está apresentando um produto em algum lugar, o outro produto ele tem que trazer os personagens desse mesmo lugar, porque você quer trazer novos leitores. A Marvel não fez isso, então como não fez isso, não trouxe novos leitores para os quadrinhos. Então, ao mesmo tempo que foi um sucesso ter os Vingadores no cinema, não foi tão sucesso assim para fomentar os quadrinhos que deveriam ter sido fomentados, porque eles estavam sendo ali diferentes. Então, é uma das coisas aí que acaba acontecendo. Antes de eu continuar nos próximos pontos, eu quero convidar você aí a se inscrever no nosso canal. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve no nosso canal. Se você, além do mais, que está curtindo o nosso conteúdo, está concordando com o assunto, discordando do assunto, comenta aqui no nosso canal e tudo mais, que é uma coisa muito bacana que a gente pode também apresentar. E outra coisa que os mangás focam é no desenvolvimento dos personagens. Isso mesmo, os mangás eles acabam focando no desenvolvimento dos personagens e faz com que tenha a maior parte do desenvolvimento dos personagens e da história, diferentemente dos comics, que muitas das vezes não se importam tanto com isso e se importam com outras coisas. No caso de hoje é defender uma causa mais política, ou representar uma causa mais política, do que necessariamente fazer ali um desenvolvimento dos personagens. Isso acaba afastando o leitor, porque o que o leitor ele quer ver é o desenvolvimento dos personagens. Igual, por exemplo, os leitores eles amam a jornada do herói. E o mangá tem isso muito bem, porque às vezes o personagem ele começa pequenininho, né? Ele começa pequenininho, bem pequenininho e termina maior. Por falar nisso, esse daqui é a minha personagem que homenageia a minha irmã, que tá lá na história do Super Irmãos, a Speed Elétrica. Olha que bonitinha, é muito bonitinho. Mas em contrapartida, e no estilo anime também, né? Mas em contrapartida, uma outra coisa que eu quero falar dos quadrinhos e que tá aí deixando os fãs dos quadrinhos muito decepcionados e que muitas das vezes traz uma grande quantidade de leitores, mas depois já baixa, é que os quadrinhos estão sendo polêmicos ou estão indo atrás de polêmicas. Geralmente a polêmica ela é boa porque ela traz um boom de pessoas, mas quando vem por conta de polêmica, essas pessoas elas querem mais polêmicas. E se não tiver mais polêmicas, sabe o que acontece? As pessoas elas começam a não querer mais ver aquilo por conta de que não tem mais polêmica. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, você lança um vídeo polêmico no YouTube. Aí vai todo mundo ler, todo mundo vê. Igual, por exemplo, coloca uma thumb
falando sobre lacrate. A lacração tá destruindo os quadrinhos. Pode até ser a thumb desse vídeo. Aí vem um monte de gente assistir porque tem a palavra ali, lacração. Mas só que se você lançar um outro vídeo não falando de lacração, aí esse pessoal não tá assistindo mais. A mesma coisa acontece nos quadrinhos. Os quadrinhos, eles querem ser polêmicos. Muitas das vezes eles conseguem ali uma fama, uma repercussão, mas depois passa. Um exemplo que a gente tem é o próprio John Kent. O personagem John Kent, ele surgiu ali no renascimento da DC. Quando ele surgiu, ele foi muito bacana, porque ele trouxe um desenvolvimento muito bom pro Superman. Mas pra mim eles cometeram um erro gigantesco no personagem, que foi crescer o personagem de uma hora pra outra, sendo que você estava tendo um bom desenvolvimento do Superman, e o personagem mais novo, ele poderia trazer uma conexão com as crianças, que é o que os quadrinhos eles precisam. Mas ao invés de trazer ali uma conexão ali com as crianças, né, eles decidiram já desenvolver, colocar ele adulto, desenvolver relacionamentos amorosos, e no meio do caminho decidiram mudar a personalidade do personagem ali por conta do escritor que colocou. Surgiu aquele boom e hoje ninguém mais fala muito aí desse personagem, não é muito colocado. Eu acho que também os quadrinhos ali dele não tá vendendo tanto quanto o pessoal deveria, porque os quadrinhos estão vivendo de polêmica. Às vezes os caras eles mudam determinada etnia, mudam determinada coisa no personagem para simplesmente causam e depois causam tanto que o pessoal não liga mais para histórias, e isso é muito complicado e tudo mais, né? E aí, uma outra coisa, antes de falar, o último ponto aqui, que é polêmico, é que os quadrinhos, eles estão sem forma de entrada, ou seja, a gente não tem mais a mensal. Hoje, o quadrinho, ele é praticamente, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, ele é praticamente um encadernado aqui, ó, eu tenho o Super Choque aqui, que eu comprei, né, e ele é quase um encadernado, aí tem até uma lombadinha muito pequenininha, quase encadernado no valor, esse daqui estava no valor de R$19,90, ou seja, é um encadernado muito fino, muito pequeno, né, não tô conseguindo nem tirar aqui do Cirque, mas é muito fino, olha como é que é fino, é muito fino, é quase do tamanho aqui, ó, do Superman, se você for ver, ó, é quase o tamanho aqui do Superman, tá vendo? É muito fino e muito caro também, se você for parar pra pensar pela quantidade que sai. Se você for ficar gastando R$19,90 numa mensal, então não tem quadrinho de entrada mais, aquele quadrinho que serve ali para a pessoa adentrar no mundo, que às vezes quer uma criança comprar, às vezes é para um jovem que não tem tanto dinheiro assim comprar. Então se perdeu, diferentemente ali às vezes do mangá, que tem ali às vezes uma maior entrada, às vezes a pessoa ela consegue colecionar só um, ela sabe quais que são os números que ela tem que comprar para fazer a coleção. Se ela quer demorar menos na coleção, ela compra o mangá maior, como eu mostrei aí no vídeo da livraria também, diferentemente dos comics. E o último ponto que eu quero falar aqui é que os quadrinhos ou as empresas de quadrinhos não estão mais fazendo quadrinhos para os seus fãs. Esse ponto aqui é polêmico, por conta de toda aí uma movimentação política. Muitos quadrinhos eles começaram a aderir mais a movimentos políticos, a uma certa militância, e encaixar seus personagens nessa militância do que fazer ali quadrinhos para os seus fãs. Muitos deles até zombando seus próprios fãs. Um exemplo que a gente tem é She-Hulk. Inclusive eu gravei um vídeo sobre She-Hulk aqui no canal, falando aí sobre a questão do nerdola, onde a She-Hulk ela zomba dos nerds, ela faz o auê com os nerds, com os nerdolas, mas depois a própria série quer que os nerds assistam. A mesma coisa acontece nos quadrinhos. Eles zombam dos nerds, zombam dos personagens dos nerds, mas eles querem que os nerds vão lá e continuem gastando dinheiro. O nerd vai continuar gastando dinheiro, sendo que ele está sendo zombado. O nerd vai pegar e vai continuar colocando dinheiro, sendo que ele está sendo zoado. Ou então o personagem dele está sendo desconstruído, né? Aí o pessoal fala, não, porque é a representatividade. Gente, eu já gravei um vídeo muito bom aqui sobre representatividade, que é o vídeo do Homem-Aranha, você pode ver aqui no canal. Mas a representatividade, ela é importante sim. Mas o problema é que o pessoal tem usado a representatividade, duas coisas. Primeiro, causar polêmica, né? E às vezes eles usam o público da representatividade como bode expiatório. E segundo, desconstruir o personagem e muitas das vezes trazer um hate desnecessário ao personagem e trazer uma queda aí, essa questão que muitas das vezes o mangá não tem. O mangá às vezes tem um respeito ali ao personagem. O mangá muitas das vezes ele faz aquilo que o fandom
quer que faça e tudo mais. Em contrapartida, o mangá também, ele tem a questão do politicamente incorreto, ele não é muito politicamente correto. E os comics não, o personagem X ele tem que ser Y, o personagem Y ele não pode ser vilão, o personagem Z ele tem que só ser vilão e tudo mais. Aí vai engessando a história, o pessoal vai vendo que tá ficando engessado e não vai comprando. É a mesma coisa que, por exemplo, eu pegar aqui, ó, Superman tem uma base de fãs, não é do tamanho da Marvel da DC, mas tem. E eu fazer um quadrinho dos Supermans para não agradar essa base de fãs, e simplesmente porque eu preciso formar um público novo e faço um quadrinho completamente diferente, aí eu zoo os meus fãs, deixo eles magoados e faço um negócio com os fãs que não vão comprar, não faz sentido isso. E por falar nisso, se você está cansado de algumas coisas na história em quadrinhos, eu te dou uma outra alternativa. Você pode investir nos quadrinhos nacionais como Supermanos. Os Supermanos é uma nossa história em quadrinhos que fala aí se existem super-heróis nos cristãos do Brasil, como que seria. Essa HQ, eles estão há algum tempo sem realizar a missão, mas acontece algo que eles voltam a realizar a missão. Então, a HQ tá lá na Amazon, para quem tem Kaido Limited, tá de graça, então você pode ler, que tá muito bacana. Para quem não tem, tá lá no preço de R$6, que inclusive vai acabar o tempo desse preço, então dá uma lida. Se você não tem aí essa questão do Kaido e tudo mais, vai lá no nosso Instagram, segue aí Supermanos, a gente vai sair lá com uma história em quadrinhos de graça, chamada As Crônicas dos Supermanos, que é muito legal também, e eu quero convidar você a comprar as outras histórias em quadrinhos. Tem aqui, ó, Pipo, é uma história em quadrinhos que fala sobre como a criança deve lidar com as brigas e os divórcios dos pais. Eclesiástico fala sobre batalha espiritual e enfrentamento de demônios. E esse daqui é, se um cristão fosse abduzido, ele continuaria crente? Uma adaptação sensacional do ET de Varginha. Todos têm vídeos aqui no canal e o link tá aqui para você comprar na nossa descrição. Mas uma das coisas que eu vejo é que os quadrinhos eles têm que fazer o inverso. Muitas das vezes eles estão tentando adaptar ali, para mangá e tudo mais, mas o que eu vejo é só parar de fazer algumas coisas, como fazer o público pro público-alvo, como focar no desenvolvimento de quadrinhos, intercalar mídias. Tudo isso é só para resolver, porque no fundo o pessoal tá indo no mangá porque estão encontrando no mangá coisas que não estão encontrando na Marvel nem na DC. O que você acha sobre esse assunto? Você concorda comigo? Você discorda? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Então, não deixa de deixar o seu comentário aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para essas pessoas participar da nossa discussão também. E eu quero lembrar você a deixar seu like, se inscrever, curtir também o nosso vídeo. No mais, até a próxima. Se você gostou dos nossos vídeos, tem outros vídeos aqui nos cards para você estar assistindo, e até a próxima.